Alô você, estamos aqui mais uma vez, né, começando mais um podcast, o nosso 10º podcast, né, nessa nossa temporada 2022. E a gente está recebendo uma figura enigmática, importante, né, aqui no nosso estado, né, uma figura icônica com certeza, que você já está podendo observar aí. Nosso convidado de hoje, Canindé Soares. É uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio, uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Bem-vindo. Oi, Elton. Prazer enorme, prazer mesmo de estar aqui, né? Falar de fotografia, que é a minha paixão, né? Há 45 anos. Né? Meu comportamento é sempre como de um principiante, que está sempre apaixonado, empolgado, né? A fotografia, ela é eu costumo pensar que é um registro único, né? Porque depois daquilo ali não vai ter mais aquele momento novamente, né? É aquele instante e nunca mais. E hoje a gente tem um problema muito grande, viu? Porque a fotografia se popularizou, né? Ela se tornou democrática, né? Todo mundo tem acesso. E a gente tem um grande problema hoje que antigamente os pais, os nossos avós guardavam as fotos naquela caixinha lá de sapato. Verdade. Né? Então aquela memória foi preservada. Hoje as pessoas não vão ter mais essa memória, porque elas estão deixando o celular está se perdendo, está se extraviado, e a gente não sabe como vai ser a memória do futuro. Né? Antes a gente tinha pouco, né, mas tinha. E agora a gente tem muito e talvez não vai ter nada no futuro. Verdade, é uma preocupação, eu sempre falo disso, né? Porque as pessoas não têm preocupação de imprimir ou de guardar num suporte ou numa nuvem, né? Na chamada... Verdade. Nuvem, né? E a gente está se perdendo na memória das famílias. Se perde rápido, porque as pessoas são um tanto quanto descuidadas. Você vê nessa questão de celular, chip... A pessoa troca de chip, nem troca de roupa, troca de celular, que nem troca de roupa, e toda vez que troca, é uma conta diferente que é criada, e automaticamente tudo que tinha de foto e armazenamento em nuvem naquela conta vai embora. E aí você começa do zero novamente. Chega muita gente aqui no nosso comércio, que a gente tem uma lan house aqui, né, de serviço, posto de serviço, e o pessoal, eu perdi minhas fotos. Como é que faz para recuperar? Rapaz, não tem jeito não. Se você perdeu sua conta, sua senha, não vai ter o que fazer mais não. De novo. É o grande problema. Infelizmente, essa é a realidade. E falando um pouco assim sobre a história do Canindé, pra gente deixar esse registro, né? Como foi o Canindé criança, né? Onde ele nasceu, a sua data de nascimento, para a gente fazer esse registro desde lá de trás, desde quando você era pequenininho. Então, Elton, eu fiz aniversário agora, 13 de abril, né? Olha aí, bem pertinho. Nas comemorações. ainda, né? Felicitando aí. Eu nasci em 1960, né? Portanto, tenho 62 anos. Certo. E nasci numa cidade chamada São Bento do Trairi, que é vizinha Santa Cruz, a terra lá da Santa Rita da Estátua. Fica a 12 quilômetros de Santa Cruz. Sei, sim. E meu pai vivia de agricultura de subsistência, né? E com 9 anos de idade, meu pai foi para Natal, né? Em busca de sobrevivência mesmo, porque essa seca, né? Que é uma coisa comum no Nordeste, né? E que vem aquele período muito, muito grande de seca, e o pequeno agricultor, ele sofre com isso e tem que buscar alternativa. E do meu pai foi para ir para Natal, e lá a gente buscou, né, novos caminhos, né, saindo da agricultura, né, e foi assim, né, o começo foi exatamente dessa forma. Então, assim, a infância em si foi lá em São Bento ou... Até 9 anos. Até 9 anos, e aí depois foi para Natal. Para Natal, trabalhar, já com 9 anos trabalhando. Já trabalhando. Já trabalhando. Ajudando meu pai. Então, assim, com 9 anos você já trabalhava, né? Em Natal. Né? Isso. Mas de infância, criança, você já... Aí é a curiosidade que eu acho que todo mundo vai ter. Você já brincava de tirar foto? Ou já tinha essa noção, já gostava da fotografia de criança? Ou isso não passava nem na sua cabeça? Não, de forma nenhuma. Não tinha. A gente tinha outros sonhos, né? Até que alguns que eu realizei. Eu lembro que eu lá com 9 anos, com 8 anos, 7 anos, eu fazia os paraquedas e... Olha aí. E hoje eu não terminei o curso paraquedista, mas dei vários saltos solo. Né? Realizei, fui fuzileiro naval, e na época fuzileiro eu não consegui fazer o curso de paraquedismo e fiz no civil, né? Tinha muita vontade de ser aviador, né? Aquele sonho de criança, ver os aviões, e tinha vontade,
Mas eu não fiz curso de piloto, mas já voei bastante. Tem muita hora de voo, tanto de helicóptero como de aviões. Eu ia dizer isso agora, porque a maioria das suas fotos assim, mais conhecidas, mais marcantes, são aéreas, né? A gente fazia foto aérea de avião e helicóptero. E ultraleve, né? Que foi comecei a indústria ultraleve. Hoje a gente faz com drone, né? Vem esse equipamento fantástico. Facilitou bastante, né? Facilitou extremamente. Desde 2017 que a gente adquiriu o drone e a foto aérea feita com aeronaves, né, os aviões e helicópteros é muito cara. Muito cara, né? Então, o ultraleve ele tem essa possibilidade tanto da questão econômica quanto da versatilidade do equipamento, que é uma coisa fantástica. Né? Interessante demais isso. Então você vai para Natal e começa a trabalhar. Sua primeira profissão o quê? Só ajudando seu pai? Ajudando meu pai. Meu pai, na verdade, ele era um marchante que matava animais para vender solo, né? Ele fazia e vendia, né, de porta em porta. E eu ajudava ele carregando esse material, ajudando ele dessa forma. Então foi por muito tempo isso. Depois a gente foi morar em Currais Novos, né? Quando meu pai foi trabalhar na Mina Brajuí. E lá a gente era mais estudando e eu curti muito lá esse período lá em Currais Novos porque tinha um açude e foi um período que todos os anos sangrava o açude, eu ganhei uma canoa, então foi uma infância bacana esse período lá em Currais Novos, né? Vivia muito de açude, de pescar, de curtir, de estudar e curtir, né? Curtiu bem a juventude. Curti. Aí pronto, então assim, como era a sua trajetória escolar? Você sempre foi um cara muito dedicado? Não, eu não fui muito estudioso. Dava trabalho? Não dava muito trabalho não, mas assim, não era uma pessoa extremamente estudiosa, né? Eu estudei, naquela época a gente estudava em escolas públicas, né? E também não era fácil, né? Porque a gente era longe da escola, de Natal. Em Currais Novos foi bacana que era perto, né? Mas em Natal se deslocava a pé, por exemplo, eu morava de Céu Rosado, e estudava lá no Baldo, onde era a escola municipal, fazia curso do Senac, então tinha que ir a pé, entendeu? Era muito difícil, né? E assim, a gente tem a questão também, porque você é pobre, só tem aquela roupinha desgastada. É verdade. E você tem essa questão social que encontrava os colegas, né, todo, né, bem vestido e tal, então eu senti esse lado, né? E aí vamos falar um pouco de como surgiu a fotografia. Já a fotografia ela veio surgir em 1977. 77, você tinha 17 anos. 17 anos. E foi quando eu comecei entregando fotos. Naquela época, a produção dos fotógrafos de colação de grau era muito grande. Eles produziam muita foto. Isso. E era preto e branco ainda, eles revelavam e não tinha como entregar. Então eu contratava pessoas para entregar. Fazia a entrega. Faz um delivery aí na época, né? Então eu fazia entrega para Fred Galvão, que foi o filho de Jairce Galvão, um nome muito importante. Ainda é parente meu, porque eu sou Galvão também, aí dá certo. Pois é, então, aí eu comecei, minha aproximação com a fotografia foi essa, entregando fotos para Fred, de colação de grau, andava Natal inteiro de bicicleta. Olha, rapaz. Entregando. Porque Natal também ainda era só. Ia até Ponta Negra. Aquele eixo ali, né? Eu já tinha entregue Ponta Negra, mas não tinha. Zona Norte quase tinha pouco, né? Foi naquela época. De bicicleta era roda, viu? Rodava muito. Então foi assim, o início foi mais ou menos dessa forma. Né? Que foi quando eu me interessei, fiz um curso de correspondência, não tinha curso, né? Eu não tive nem condições de terminar o curso todo, porque condições financeiras, fiz só a metade do curso. E por aí fui, né? Tinha uma revista chamada Iris Foto naquela época, que era uma referência que a gente, né, comprava e ia estudando. Não tinha referência como hoje, como tem a internet, que na internet você hoje, né, você vai, se você quiser fazer o curso, você faz. Se não quiser, você vai lá garimpando e termina. Hoje eu trabalhando com vídeo, estou trabalhando com vídeo, né? Quando eu comecei com drone em 2017, as pessoas começaram a pedir vídeo. Não, faz um vídeo. E eu me interessei, já era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer vídeo. Muito, mas assim, não tinha oportunidade, os equipamentos também. Então hoje as câmeras já filmam, né? O drone filma. Então eu já fiz documentários aí importantes, como o do Geoparque Seridó, que foi reconhecido agora. Foi reconhecido agora, pela Unesco, essa semana, como o segundo Geoparque, né? Que ele antes era aspirante. Isso. Ele não era homologado. E eu fiz um documentário muito bacana para o Geoparque, para o Sebrae. A gente fez um vídeo também muito interessante para a STTU, que foi aplaudido lá na Europa, segundo, na época, a secretária Alexina. E fiz um documentário para o DENIT, mostrando todas as obras da entrada de Natal. E muitos outros, né? A gente tem
tem tá trabalhando com essa outra linha agora, outra linha de vídeo. A gente tem experiência, o olhar fotográfico, né? Daí isso facilita a técnica. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então tenho o maior cuidado. Então é outra área que eu estou atuando, que eu tinha muita vontade e hoje eu estou fazendo. Aí eu falei isso porque eu comecei a editar também. Eu tenho YouTube e, logicamente... Aí já vai entrando para essa linha, né? Profissionais eu contrato um editor. Quando as minhas produções, né, autorais, que eu fiz um documentário muito bacana o ano passado, para apresentar na Semana do Meio Ambiente, que foi o Rio Doce, que atravessa toda a Zona Norte, que está poluído. Um documentário de mais ou menos 15 minutos, onde eu fiz câmeras, fiz drone, fiz edição, fiz roteiro. Né? Narração? Também? Não, nesse tem narração. Embora eu não goste muito da minha narração, não tenha essa facilidade, eu fiz de um empreendimento lá abandonado, lá da Zona Norte, que eu narrei. Mas eu não gosto muito, não. Até que ficou bom, até gostei, não achei ruim a narração, mas eu não gosto. Importante, é que você já tem a noção da... Então eu uso muito do Rio Doce, que foi uma coisa pessoal, diferente do Geoparque, que eu contratei toda uma equipe para trabalhar comigo, inclusive editores e roteiristas. O Rio Doce, como eu fiz tudo, eu me baseei muito no roteiro, nas falas das entrevistas que fazia com os ribeirinhos, né? Com ribeirinhos, com pescadores, com pessoas que moram... Então foi acima... Aí é onde tem a narração, né? A fala deles. Não tenho muito essa facilidade. E tudo isso eu aprendi na internet. Fui lá no digamos, YouTube, se reciclando, se atualizando, buscando informações. Agora mesmo eu estou buscando, estudando muito vídeo, né? Estudando muito o Adobe Premiere. Isso, para aprimorar muito, para aprimorar, não que eu pretendo ainda continuar, né, não sei por quanto tempo, talvez definitivamente, trabalhar com editores profissionais, mas para o meu trabalho eu quero fazer uma coisa, que eu faça ao meu modo, eu gosto muito. E isso é importante, você botar a mão na massa, né, como diz. Eu quero assim, e você faz daquela forma, e por isso eu estou estudando consequentemente. Então é diferente de antes, que você não tinha acesso a essas informações, né? A tecnologia ajudou demais nisso aí. Muito. Demais. Mas por um lado, ela, como você pontuou muito bem no começo, ela democratizou demais a fotografia, todo mundo tira foto e vídeo de qualquer jeito. E a gente às vezes até fica, quem é um pouco crítico, acho como eu e você, a gente, rapaz, por que não usa um recurso mais profissional, não deita esse celular para fazer esse vídeo aí, que tem muita gente, tá aberto, não faz fechado, não faz ele em pé, faz ele deitado. Essa cultura que você adquiriu do vídeo vertical, não é isso, não tem jeito. As pessoas, eu até tô pegando essa mania, pela questão do stories, do Instagram, que eu fazia vertical. E eu tô vendo, já vi até que a galera tá botando essas câmeras DCLR, né? Vertical. Colocando elas vertical. Eu tava vendo um making of de Juliette, essa menina famosa aí do Big Brother, né? Aí o cara lá segurando um monopézinho assim, só com a bicha deitada. Eu digo, olha só. Há poucos dias teve uma agência lá chamada Carrata, do amigo Bira. Ele pediu para eu fazer um depoimento do aniversário. E eu digo, não vou fazer com celular, vou fazer com câmera. Montei a câmera lá, tudo. E quando eu fui fazer, eu digo, vou olhar, ele me deu um roteiro. Quando foi o roteiro, ele pedia vertical. Eu digo, cara... Aí foi, né? Eu digo isso, mas é porque a questão do Instagram. Porque ele tudo vai pro Instagram, né? No Story. Aí termina essa mudança que... a gente vê horizontal, né? Você vê vertical. Verdade, né? E mais as pessoas começaram, então corta muito do que você... Tem uma expansão que se perde ali, né? Muito, se perde. É verdade. Aí, interessante, Cândido, esse seu ângulo de visão, que você tem uma visão fotográfica, é isso que mais me chama a atenção. Eu admiro demais o fotógrafo. Se chama assim, né? Fotógrafo, né? A profissão. Porque às vezes tem uma profissão que muda, né? Sou fotógrafo, mas enveredo por outras áreas, como o fotojornalismo, como repórter fotográfico, hoje fazendo, né? Não sei que nome eu daria ainda, né? Produtor de vídeo mesmo. Acho que você está começando sua produtora. Documentário, mas sou diretor, né? Diretor, logicamente, mas não sou... Não sei se eu... Não me acho
de me chamar de cinegrafista, né? Sim, sim. Eu continuo me chamando de fotógrafo. Fotógrafo, é. O que eu admiro mais nessa profissão de fotografia em si é essa questão que envolve uma matemática, né, Candé? Tem uma matemáticazinha que é a questão de ângulo. E às vezes é tão natural que você nem precisa fazer a conta. O seu dom, você já faz a conta naturalmente. Mas você sabia que essa conta... Para encontrar o ângulo, né? Essa conta é difícil pra gente, a coisa tão natural, mas para as pessoas é difícil demais. Você é doido, eu tento às vezes encontrar, mas eu rodo e não acho. Eu dou um curso, eu tento dar alguns cursos, e assim, eu martelo o tempo todo numa questão da regra dos terços, né? Que é uma coisa tão simples, tão fácil, mas as pessoas não conseguem. É o dom. No curso eu falo assim, gente, é assim. Quero uma foto com o cara traz totalmente diferente. Então, isso que eu admiro, porque eu sinto essa dificuldade mesmo. Quando eu vou tirar fotos, por exemplo, o menino que trabalhava comigo, a gente comentou em off aqui, Edlon, esses olhos que vocês estão nos vendo aí, que são essas câmeras, 2 são dele, né? Heranças que ele deixou pra gente aí, saudoso Edlon, né? E nos deixou em 2020, antes da pandemia. E ficou esses presentes pra mim aí, a gente usa aqui no nosso estúdio, no nosso podcast. E ele tinha, né, esse amor pela fotografia, saía de meio-dia em ponto, ele disse, o melhor horário pra tirar foto é meio-dia, os ping do meio-dia. Digo, como é que tu aguenta? É quente demais. Aí tirava foto dos pontos mais interessantes aqui da cidade, a Ponte Velha, enfim. Ele fazia esse trabalho, tinha amor mesmo pela profissão, né, pela fotografia. E ele tinha muito essa questão do ângulo. Tem que enquadrar, tem que ter o ângulo. E eu, quando pego esse material, eu nem sei extrair tudo de uma máquina dessa. Né? Mas ele sabia, mas eu tô ainda engatinhando, né? Eu admiro demais isso, rapaz, porque assim, é realmente uma questão matemática. É ângulo, gente. E pra você que acompanha a gente aqui, quem estudou matemática na escola sabe o que é um ângulo, né? 45, 90, 360, 180, então assim, é ângulo mesmo. Dependendo do ângulo que você posicionar a sua câmera para tirar a foto, fica feia, horrível, triste ou fica linda, maravilhosa, perfeita. Não é assim, Candé? Interessante, Adriano, que eu não concebo ainda essa questão do espaço que eu conquistei, sabe? As pessoas dizem, o Candé é muito simples. Não, mas eu sou simples porque eu acho que... eu não sei, eu só dou muita importância a isso que eu faço e realmente... não deixa de ser importante. Inclusive, meu trabalho foi objeto de estudo de uma tese de doutorado, né? Eu vivo, né? Eu fui estudado vivo. Olha só. Né? Que é uma coisa importante. Que é importante. Então, essa fotografia tem uma importância, senão ela não seria objeto de estudo, né? Mas é uma coisa que eu não consigo, né? Porra, será que meu trabalho tem essa importância toda, né? Mas eu sou muito dedicado, sou muito perfeccionista. A cada dia a gente faz um trabalho e supera. Eu digo supera, não sou eu que estou dizendo, estou falando pelas pessoas que me dão retorno. Eu estava falando, há poucos dias eu fiz um trabalho grande para uma empresa nacional, uma multinacional, né? Que tem hidroelétrica, e esse trabalho eu fui até o Ceará. Ela tem 8 parques eólicos, tem aqui parque fotovoltaico, a gente fez um trabalho. Foi uma equipe muito grande produzindo, em cada fotógrafo produzindo num estado, numa região. E recentemente eu tive o feedback desse material, dizendo que o meu material superou, né? Eles querem que eu retorne para fazer o trabalho, né? Eu estava conversando ontem com o professor Marcos do Geoparque, porque a gente está fazendo uma proposta de fazer agora o Geoparque com a área verde e com já o Geoparque, né, realmente oficial agora, que foi reconhecido, né? Oficializado. E eu disse, professor, a gente vai fazer um trabalho muito melhor, porque o trabalho anterior, o Reinaldo, meu cunhado que está aqui comigo, ele fez me dar um apoio. E a gente fez com muita pressa. Era para apresentar numa data específica e foi muito corrido. Aí eu disse, professor, a gente vai fazer um trabalho agora muito melhor, porque a gente vai ter calma, planejar, vai fazer com o tempo. Eles disseram, se você vai fazer melhor, então vai ficar uma coisa, porque aquele já ficou excelente, já fez um sucesso enorme. Verdade. Então, assim, as pessoas estão dando esse feedback e eu começo a entender que realmente o meu trabalho é bacana. Sim. A entender isso. Mas é um reconhecimento, né? Mas sabe o que é? Eu não baixo a cabeça em nenhum momento, é o tempo todo querendo fazer melhor, cada vez melhor. O trabalho da Engie que eu fiz agora, esse que eu acabei de falar, a gente fez muito na correria e era um trabalho que eu teria que fazer em 10 dias, eu fiz em 5 dias.
5 dias. E mesmo assim foi aplaudido, né? Então, eu procuro a cada dia estar com mais dedicação, e é isso também o que acontece. Hoje eu cheguei no patamar que eu escolho o trabalho que eu quero fazer. É importante. O trabalho que eu não me identifico, eu não faço. Importante. Entendeu? Por exemplo, casamento. Eu não faria um casamento por dia nenhum. E faço até de graça às vezes para os amigos. Para os amigos, Mas... É muito trabalhoso, realmente. A gente teve um agora no final de semana, um amigo nosso vereador aqui na cidade, Leonardo, e eu tava vendo as fotos no telão, que provavelmente foram fotos anteriores àquele momento, né? Óbvio. Muito bem feitas, muito trabalhadas, mas na hora lá, a equipe do fotógrafo sofre demais, porque chama um, chama outro. É um serviço meio cruel mesmo. É muito trabalhoso e eu não me identifico, não é um trabalho que eu gosto. Não sei se foi que eu comecei fazendo isso, entendeu? E era uma coisa que eu fazia por obrigação. Então hoje eu me dou o luxo de escolher aquilo que eu me identifique e com certeza dá mais resultado. Um Dorezinho pra gente tomar aqui. Pois é, eu conheci seu Dória, que o seu Dória, o velhinho já era filho do dono. O Sidori, É porque são 110 anos, né? E eu fotografei ele jovem ainda, era lá perto da base naval. Eles mudaram pra cá, pra BR, né? Foi. Aí eu já fotografei ele lá. Vocês estão expandindo, parece que tem terreno em Pernambuco e tem terreno também na Bahia. Então, pra começar lá, ainda bem que a produzir lá. Seguiram, né? Porque normalmente quando os pais morrem, aí a galera... E pelo jeito, assim, bem organizado, sabe? Parece que cada ano que passa eles estão se profissionalizando mais. Mas tem a Grapete, pô. A Grapete era o representante que eu gostava. É isso, Candé. Esse trabalho que você vai poder fazer agora, nesse novo momento já oficial, com certeza vai sair melhor. Mais que ele se admire... mas como é que pode sair melhor se já saiu tão bom, né? Mas sempre sai porque, assim, quando... Eu me identifico muito com você quando você vai colocando aí os pontos, porque eu também sou assim, muito perfeccionista. Tá aqui minha esposa pra confirmar. Eu pego um negócio pra fazer, outras pessoas já entregam como pronto. Eles tá aqui pro cliente. Eu ainda vou mexer tanto pra poder dizer tá pronto. Porque assim, a gente tem essa vontade, esse gosto de fazer bem feito, né? Bem feito, exato. Aí às vezes, para alguns pode parecer demais. Dizem, não, mas o mais simples faz mais sucesso. Eu prefiro continuar do meu jeito. Também não. Essa questão das redes sociais hoje, ela banalizou muito a questão da qualidade. Isso. E dos conteúdos bacanas e importantes. Então as pessoas estão... O TikTok é um grande exemplo, né? Do besterol que tomou conta da mente das pessoas. Então as pessoas não qualquer dancinha, qualquer coisinha. Então eu não vou... Eu tenho minhas redes sociais, tenho meus espaços que eu uso constantemente, mas eu vou sempre levar um conteúdo que é bacana, que é interessante, né? E partir pro besterol para ganhar likes ou ganhar seguidores, eu não essa não é a minha pretensão, não. Eu também sou assim. Aí muitos podem mas tem poucas visualizações, tem isso. Eu prefiro fazer um negócio bem feito e deixar o registro e saber que eu fiz bem feito. Um dia amanhã, quem sabe, alguém reconheça, né? Do que fazer um negócio de qualquer jeito. Né? Sempre alguém vai reconhecer, né? E não vale a pena você produzir esse conteúdo de certa forma são medíocres, né? É verdade. Mas agora vamos para alguns pontos históricos, Candé. Você lembra da primeira fotografia sua? Você tem esse registro dela ainda? Ou o tempo, no momento da sua... Você tirou ela e não guardou? Não lembrou de guardar ela? Ou você tem isso na lembrança, assim, a primeira? Na verdade, a primeira não. Tem algumas fotografias que foram, assim, um ícone importante, né? Na época do filme, eu lembro de alguma coisa preto e branco. Você gostava mais de Kodak ou de Fuji? Gosto de brincar porque tinha essa rivalidade, né? Mas eu tenho uma memória tão... Mas assim, lembrando ligeiramente, é questão de épocas, né? Época o Fuji estava melhor, outra época era Kodak, né? Mas não teve uma preferência somente. Como equipamento. Eu comecei usando Canon, depois parti para Nikon, né? Eu cheguei a usar uma F4, que era o top de linha da Canon, da Nikon, e passei para, assim que surgiu o digital, eu passei para Canon. Tive a oportunidade, foi Canon, e daí em diante não saí mais da Canon e não quero sair da Canon, né? Tem umas coisas novas surgindo aí, principalmente para vídeo, né? Muito Sony, bom, Sony
tal, mas aí a Canon já, que as câmeras mirrorless, mas aí a Canon já começou a fabricar as mirrorless também, que eu também eu já tive observando, são um equipamento muito bom, talvez seja os próximos equipamentos, né? Mas e assim acompanho muita evolução, eu tenho muita facilidade de acompanhar. Preto e branco foi pro colorido, com câmeras totalmente manuais, aí a gente passa já para câmeras eletrônicas sofisticadas, aí vem o digital mais sofisticado ainda, vem o drone, né? E tudo eu acompanho com muita facilidade e eu consigo com muita facilidade aprender essas coisas novas das tecnologias. É importante, bem importante, porque assim, a gente que trabalha nesse ramo, né, a gente precisa estar sempre se reciclando, sempre se atualizando, porque vai vir hoje em tudo, sempre vai vir uma novidade, né? Antigamente você comprava uma câmera e você usava 20 anos essa câmera. Hoje você usa 2 anos, depois de 2 anos ela já está ultrapassada. Está ultrapassada, né? Já vem coisa nova. Novas tecnologias. Até porque vai ficando mais lenta, né? É um mecanismo, é a parte mecânica, né? Vai ficando lenta e você vai perdendo a oportunidade da foto ideal, você perde, porque ela tá cansada já. É verdade. Aí tem que ter sempre um equipamento que responda ao dedo do fotógrafo, e não dá jeito. Mas assim, criador e criatura, qual a sua fotografia preferida? Aquela que você tem um carinho especial por ela? Não tem assim uma específica, né? Mas que marcou assim. Eu gosto muito da fotografia aérea porque é a fotografia impactante, né? Gostava de aérea porque gostava de voar. Você já tinha o gosto, de voar. Então eu cobrava porque é minha profissão, né? Mas era uma coisa que se não precisasse eu faria de graça, entendeu? O cara, vamos ali fazer um material de helicóptero, vamos, tranquilo. Até pagava para fazer, né? Mas tem algumas fotografias que foram bem destaque, né? Falando da primeira, eu fiz uma foto do Casarão do Guarapes nos anos 80. E foi assim, foi o começo da fotografia de paisagem, né? Talvez eu tenha feito algumas coisas Aquele casarão que o pessoal conta aquele mito, aquela história daquela mulher que pegava os meninos. Não, aí já é outra. O Casarão do Guarapes é um casarão que está lá em ruínas ainda, em Macaíba. Por isso que era aquele no alto que ele tinha. É do alto lá em Macaíba, sim, ali no alto. E esse casarão, né, nas minhas andanças fotografando, eu fotografei e fiz um post e ficou no laboratório lá. E essa foto foi muito interessante, foi quando eu comecei a ter um interesse maior por fotografia de paisagem. Tem outra fotografia muito interessante, do ponto de vista histórico, ela é bastante importante, que eu voava de ultraleve, né, e de repente o forte na minha frente, era um ultraleve que o piloto ficava, tanto o piloto como o passageiro, um ficava um ao lado do outro, não um atrás, né? E a gente, quando de repente o forte aqui na frente ia explodir, a coincidência, a explosão da Pedra da Bicuda, que era uma explosão para quebrar, para explodir, as pedras ficavam no fundo para permitir um navio de calado maior entrar. E aquela explosão, ela gerou uma cortina de água muito alta, uns 10 metros de altura, né? E eu fiz essa foto, na época eu trabalhava na Tribuna do Norte, estava noutra pauta, e essa foto foi a foto de capa da Tribuna, porque imagina, né, o forte, a explosão na frente assim. Então você já estava com a tava com a câmera na mão. Na mão, e já deu tempo de pegar. Já estava pronta ali, já estava, entendeu? Aconteceu a cena ali em questão, eu sou fotojornalista e o fotojornalista tem essa característica de a cena acontece e você tem que estar fazendo, né? Então, sei. É outra coisa que eu fico me perguntando, como é que consegue? A redação. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, demora tanto para. Chega a câmera, chega e a câmera não chega, aí passou. A redação é a grande escola do jornalismo, né? Então, quando um jornal diário, por exemplo, o Sidman chega no jornal e recebe a pauta. E você vai pra rua, você não sabe o que vai acontecer. E às vezes a pauta até é uma coisa absurda. E você chega lá, acontece uma coisa totalmente diferente. Nunca acontece, né, como planejado. Planejado, é totalmente diferente. E você tem que voltar para a redação com a foto. Você não pode chegar, não conseguir. Não existe isso no jornalismo. Não conseguir, não existe. Então, você é obrigado a fazer. E com essa obrigação de fazer, o treinamento é muito interessante, sabe? Até porque eu acho que, pelo jeito, essa sua foto aí que você está relatando, a do forte e que teve essa explosão do coisa da água, né? Você falou, uma explosão que são segundos, né? Segundos, e acho que na época do filme, né?
No filme, era filme. É isso que me deixa mais doido. Como é que você tem o senso de entender que vai dar tempo, tá? É isso que eu A gente vivia num mundo tão louco que hoje a gente tá vendo a foto aqui, a gente não via. Eu trabalhava num jornal chamado 2 Pontos, que o que eu fotografava na segunda-feira só ia chegar ao leitor no sábado, uma semana depois. E você não tinha como ter a resposta de saber como ficou essa foto. Não, seja o que Deus quiser. Na verdade, quiser. o fotógrafo tinha que ter um domínio muito grande da técnica. Porque hoje você fotografa, vê, não ficou boa, repete. Entendeu? Facilita muito. E no muito. jornalismo não tem esse de repetir, né? Você perdeu a cena, não vai acontecer de novo. Admiro muito também o fotógrafo esportivo, aqueles que fotografavam fotos de gol no Maracanã. Né? Eu faço futebol também. Fiz agora no ABC América. Tá lá no... Quem quiser ver, o último... A cobertura tem 90 fotos da cobertura do ABC e América. Foi um grande espetáculo. Foi mesmo, viu? Lá na arena. E eu acho que eu não torço pro time. Eu fui torcedor do ABC quando era adolescente. Depois deixei de torcer. Mas ontem eu torci muito. Naquele dia eu torci muito pelo ABC. Porque o Frasqueirão estava lotado. Acho que a torcida não merecia. Entendeu? É verdade, Foi muito bonita a festa. Foi. Então, eu fotografo também futebol. Eu admiro demais, porque tem umas fotos que ficam perfeitas na hora do gol mesmo, né? O cara tem que ter o... É igual aquele outro repórter da TV Globo, né? O Regis Rezing. Porque às vezes ele tá conversando aqui e tá, olha, e a gente... E era tantos minutos e acontece... Aí ele se vira e acontece o lance. Ele tipo adivinha, né? Lógico que ele faz isso várias vezes, até acertar, né? Mas o fotógrafo, o fotógrafo tem que prever. Ele tem essa... Tem um amigo meu, saudoso Orlando Brito, que faleceu agora recentemente, um grande amigo do maior fotojornalista brasileiro e sinal do mundo. Ele previa muito. Ele previa a cena. Eu sabia que ia acontecer. Mas é um cara, entendeu? Passou 15 anos, 16 anos na Veja, 13 no Globo, né? Então, o fotojornalista estava em Brasília agora, atuando em Brasília, e parou no dia que morreu. Então, ele estava lá no front, ele previa os acontecimentos, né? Porque diante dele ver tanto, ele já... Então, ele tem fotos que ele, antes de fazer a foto, ele sabia que ia acontecer. Então, é uma característica muito do fotojornalista. Rapaz, eu fico admirado demais com essas coisas, porque, é como eu disse, às vezes a gente quer pegar uma cena, tá acontecendo a cena, e cadê o equipamento? Não responder, não chega na câmera. Quando chega na câmera, já passou. Perdi. Não vai ter como mandar fazer de novo. Essa sensação que a gente tem quando a gente é amador, né? Mas que a gente admira o profissional que é capaz de fazer isso, né? De ter essa habilidade, né? Porque isso é um dom dado por Deus, só pode, porque não tem outra explicação, não. Na verdade, todos têm capacidade, né? Mas uns têm maior facilidade ou não para uma área determinada, e quando ele se dedica àquilo, ele consegue fazer esses feitos, né? Exato. Não é coisa nada de anormal. Quando ele se dedica, e naturalmente um profissional com 10, com 15, 20 anos, ele adquire uma experiência e um know-how que em qualquer área que ele tiver, se ele gostar. A primeira ponto é você gostar. Se não gostar, você nunca vai evoluir. Não vai não. Né? Você tem que gostar. Ele trava ali, se estabiliza, tô ganhando o que tem para ganhar e pronto. Tem que gostar, tem que se dedicar, tem sempre que estar fora da zona de conforto. Aí você não tem saída, você sempre vai ter sucesso. Exatamente, o caminho é esse. Falar em sucesso, nosso patrocinador Dori Refrigerantes, para você que gosta de refrescar o calorão que tá fazendo, um calorão, rapaz, tem a linha de refrigerantes da Dori, a gente tá aqui já saboreando um pouquinho, o André já tomou um pouquinho aqui do Dori Guaraná, e temos a linha de energéticos produzidas pela Dori Refrigerantes, que é a Infinity, já conhecida, tradicional, e a Infinity Frutas Tropicais, que você pode encontrar aí nos seus revendedores, né, mais próximos de sua casa, mercadinhos, supermercados, lanchonetes. E tem também a linha Mormai, a tradicional, Mormai azul, e a Mormai amarela, que também é frutas tropicais. Aproveite e saboreie esse sabor. Dori, 110 anos, não são 110 dias, viu? Eu vou tomar meu Faltou meu preferido, a Grapete. A Grapete é da Dori também, viu? Grapete ela chegou a ser falada no Jô Soares. Verdade. Grapete é uma delícia, viu? Antigamente, eu me lembro que na embalagem dizia que era um refrigerante de... Não sei se era framboesa, se era... acho que era groselha. Aí depois parece que acabou... Aí ficou uva agora. Uva. Que era outro sabor. Era outro sabor. Era uma garrafinha de vidro. Era. E tal. Eu alcancei ainda.
quem bebe, o slogan era o seguinte: quem bebe grapete repete. Era bom demais. Faz tempo isso. Ó, escuta aí, galera da Dória, vamos fazer aquela grapete retrô, viu? A grapete lá de trás, que a galera aqui das antigas gosta, viu? Era show de bola, era bom demais, bem legal, bem bacana. Canindé, vamos agora a um futuro que é aqui mais próximo, né? Avançar um pouquinho nos anos. Você chegou a cobrir a Copa do Mundo aqui, os jogos que teve em Natal, chegou a ter essa experiência? Então, eu não consegui credenciamento, né? Era muito rigoroso a questão do credenciamento da FIFA. Eu tinha vontade de fotografar. Sim. Quer dizer, na verdade não era vontade de fotografar, era que tivesse no meu currículo a Copa do Mundo. Isso, era bom, era. Né? E não consegui, mas tem algumas coisas interessantes durante a Copa. A primeira que foi a Folha de São Paulo, ela fez contato, eu já atendi e atendo a Folha de São Paulo em alguns momentos. E praticamente foi feito um contrato para me cobrir os bastidores, né? O externo para ficar cobrindo para a Copa. Mas aquela história de fazer o que eu me identifico mais, e não só isso, ter a liberdade de fazer. Quando você é pautado pelo veículo desse, você fica muito limitado, cerceado ali, você tem que fazer só o que está determinado. E o que acontece? Eu fiquei tão preocupado que de última hora eu conversei com o pessoal lá e indiquei outro colega, né? Para ficar livre, né? Ficar livre e com autonomia total, né? E fiquei fazendo bastidores em volta lá, os torcedores chegando, uma coisa muito bacana. E fiz uma foto, assim, essa foto até quem publicou foi Thaisa Galvão. Se fizer busca, encontra ainda no site dela. No blog dela. No blog dela, que ela fala da história da foto. Que eu subi num prédio, na caixa d'água de um prédio, e de lá com a objetiva, que faz uma aproximação bacana, eu consegui pegar toda a cúpula da FIFA que estava lá. O vice-presidente dos Estados Unidos e toda essa cúpula eu consegui, né, mesmo estando lá fora, fazer essa foto. E pelo fato de não estar trabalhando para a Folha, eu fiquei com mais liberdade. E aconteceu aquela tragédia lá de Mãe Luísa, que eu pude sair lá dos arredores e fotografar aquela tragédia também. Sim. Então é a coisa bacana de você ficar livre, não ficar preso. Lógico, né? Que você trabalha para um grande veículo, é bacana. Isso não, é currículo, né? É confiança. Você trabalhar para a Folha, para a Veja, como eu já fiz para algumas publicações nacionais como internacionais. Viagens para fora do país, fotos internacionais. Não, o outro país que eu fui fora do Brasil foi a Argentina. Né? Agora a gente tem feito alguns trabalhos nacionais. Eu fiz um trabalho. Eu tenho essa Engie que possivelmente a gente vai trabalhar. Já tem uma proposta de ir para Minas Gerais fazer um trabalho lá. E eu fiz um trabalho muito grande para o Grupo Ancar. O Grupo Ancar é um grupo que tem shoppings, né? O dono do Natal Shop. Na época ele tinha 21 shoppings e eu viajei todo o Brasil fotografando os shoppings dele, da rede dele. Eram 21 shoppings, tinha Rio Grande do Sul, Brasília, Rio, São Paulo, Porto Velho, Goiânia, o Brasil inteiro, a gente em Fortaleza. E foi uma coisa bacana de conhecer quase todo o Brasil, né, fazendo esse trabalho. E outras coisas mais nos estados próximos, né? A gente está sempre trabalhando para clientes Recife, não é coisa, né, constante, mas esporadicamente tem um trabalho em Pernambuco, tem trabalho na Paraíba, Ceará. Eu fiz uma turnê de Marisa Monte, onde eu fiz quase todo o Nordeste, acompanhando Marisa Monte, contratado pelo patrocinador dela para cobrir esses shows. Então essas coisas bacanas aí que a fotografia proporciona. Com certeza. Eu fiz uma viagem maravilhosa a convite da Marinha, que é uma coisa bacana, porque nem você tendo dinheiro você faz, né? Porque só vai com a convite, só vai pesquisadores, estudiosos, que é cientista, que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele fica no meio do oceano, entre o Brasil e a África. Né? São 110 quilômetros de distância, é um lugar inóspito, pequeno, é um rochedo, e na profundidade de 4,5 km fundo, de profundidade, ele é um rochedo, tipo um pico. É um pico. E ele fica só aquela pontinha lá fora.
né? Eu fiquei 2 dias lá. E uma viagem 10 dias no navio Patrulha Oceano Caraguari. Viagem maravilhosa, já embarquei 13 vezes no Araguari. Tem uma vontade de fazer uma viagem assim de navio. Tem um povo aqui que não gosta muito da ideia não, mas... Aí são navios de guerra, né? Que você vai, tem outro... Um cruzeiro é muito bacana, que eu não fiz ainda, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou fazer, ele quer. Mas o Araguari, quando a Marinha recebeu ele, eu vim nele de Recife para cá, e a gente fazendo um treinamento de guerra, né? Com 6 navios, né? Eu tive o prazer de helicóptero pousar lá no navio, que ele tem um heliponto, e a gente fez o material de helicóptero lá, o navio pousando no meio do mar, né? Do mar, do oceano, né? Com todo aquele movimento, é uma coisa, né, absurda. Experiência única, né? Só para você que estava lá. Mas a gente tem que só ficar imaginando. Isso proporcionado pela fotografia, né? Exatamente. Se não fosse esse seu contato, né, com a fotografia, né? E, assim, a sua primeira câmera, você ganhou, você teve que comprar, como foi essa experiência, esse processo para você adquirir seu primeiro material de trabalho, assim, sua ferramenta de trabalho? A primeira câmera profissional, inclusive eu ganhei uma de um colega chamado Humberto Salles, é fotógrafo, um parceiro, e ele compra câmera, vende e tal, e ele também coleciona, e ele me deu de presente, porque a primeira câmera me roubaram, né? Primeira câmera. Depois de muito tempo trabalhando com ela, acho que eu trabalhei uns 10, 15 anos com ela. Uma Canon FTB, era assim, toda de ferro, totalmente, você só conseguia, você teria que fazer o curso para trabalhar com a câmera, porque você tem que colocar abertura, velocidade, ISO, né? Se você não conseguisse combinar pelo menos essas 3 modalidades de ISO, sim. velocidade e abertura, você não conseguia fazer a foto. Então tem que realmente fazer um curso para trabalhar com a câmera. E a FTB, aí eu ganhei essa FTB, tá lá guardada, semi-nova, acho que ela parece que tá nova e dá até para fotografar, conseguir um filme da fotografia, mas eu não sinto saudade de filme não quero saber de filme não. Eu gosto de praticidade, né? E o digital é melhor. Proporcionou isso, né? Então eu não quero nem saber de filme, ela vai ficar de lembrança lá. Deixa lá no museu. Deixa no museu. Mas é importante, né? Porque se não fosse essas primeiras experiências aí com esses equipamentos, você não chegaria hoje, né? Eu gosto muito dessa nostalgia, porque assim, o seu primeiro microfone, eu digo, rapaz, não tenho mais não, já quebrou. Mas eu fico com essa nostalgia, né? É importante a gente lembrar de como foi tudo, né? É verdade. A gente teve aquele contato com o equipamento de uma era, né? E hoje é uma nova, né? A tecnologia avançou e você tem aí na palma da mão um danado de um celular desse que você tira uma foto praticamente como uma câmera dessa profissional. É um equipamento fantástico, o celular, eu dei alguns cursos. Porque sabendo usar, dá para tirar a foto respeitando as limitações, você faz fotos tanto como um profissional faz. É verdade. Agora tem que saber usar. Se não souber, for só abrir a câmera e começar a apertar e apontar e fazer de qualquer forma, não fica bacana, não. Pode usar o filtro que for. Mas o Canindé, assim, você gosta dessa tecnologia que o Instagram proporcionou, principalmente o Instagram, né, que trouxe isso, né? Que é a questão dos filtros, né? Alguns fotógrafos utilizam programas de computador para aplicar, né? No caso, o Photoshop e outros. Mas existe essa rede social que ela já traz alguns filtros e trouxe essa cultura, né, dos filtros para a fotografia. Você, como profissional da área, o que você acha dessa tecnologia dos filtros? Concorda com ela ou discorda um pouco? Porque tem alguns filtros aí que mudam a fisionomia do sujeito. O cara fica lindo com o filtro, né? Sendo que o cabo é feio. Os filtros no Instagram, e eu acho que começou no Instagram, a princípio eles vieram muito simples, só com efeito assim de cor. Foi. Colorir, né? Então eles foram evoluindo, né? Chega ao ponto hoje de fazer transformações. Transformação, né? As mulheres estão usando muito isso. Já bota maquiagem. Inclusive tem um cara aqui em Natal que eu fiz até um material para eu fiz um material para Record com ele. Umas imagens, ele no apartamento dele, a gente voa por fora ali em Ponta Negra. E ele assim tá uma dos destaques assim desses caras que faz filtro. Então algumas personalidades encomendaram filtro a ele, né? Essas personalidades aí da música, da televisão.
contrata para fazer filtros específicos. Filtro então, esses filtros, eles fazem maquiagem, ele muda a cor dos olhos, faz tudo. O imaginável. Então, eu acho um besterol, mas as pessoas gostam, as pessoas gostam do besterol. A realidade é essa. Não acho que seja uma coisa... Eu acho que o ruim de tudo isso... Tem duas coisas que eu não acho legal. Primeiro é o exagero, né? E depois a repetição, aquela coisa de todo mundo tá usando. A mesma coisa. Né? Usando a mesma coisa. Eu gosto sempre da inovação, da coisa nova. Então quando começa a repetir aquela mesma coisa, todo mundo repetindo, todo mundo achando bonito, todo mundo repetindo, eu prefiro não repetir. Eu prefiro, em cima daquilo, criar alguma coisa nova. Né? Então eu acho que isso não engrandece, porque as pessoas estão achando que é normal. Ficou bonito, eu vou fazer também. Aí termina tendo essa cultura de fazer porque o outro está fazendo. E fica como é que eu posso dizer? Uma poluição só daquele conteúdo. E o besterol mesmo, deve ser no besterol. Quando você tá vendo todo mundo fazendo aquela mesma dança, a mesma foto. Essa dancinha tá uma coisa ridícula. Acho que não sei se você lembra um movimento que teve com foto. Foi de Anitta, né? Que ela subiu numa cadeira e, em frente a um ônibus que tinha o nome, né? Eu vi algumas coisas, mas não sabia. Aí tem várias pessoas subindo numa cadeira e ficando na frente do ônibus. Eu não entendi aquilo, nem sabia qual a história. Eu vi Era uma foto. A foto de Anitta. Foi uma foto, não foi vídeo, foi uma foto. Ela tirou a foto daquele jeito. Aí todo mundo repetiu a foto. Porque eles cortavam ela, editavam, né? E jogavam. Não faço. Eu acho que a gente não pode ficar imitando não é imitando, é fazendo a mesma coisa, entendeu? Você pode até, em cima daquela ideia dela, né, brincar de outra forma. Isso. Mas, porque não leva a nada, você não cresce, entendeu? Mas, cada um, o mundo hoje está assim, entendeu? As pessoas não estão muito preocupadas em fazer algo novo, né? De se esforçar, digamos assim, né? De ter criatividade, né? Desenvolver uma coisa nova. Mas é normal do ser humano, eu acho que não é só hoje, é porque na verdade as redes sociais ela abriu espaço para isso, né? Então as pessoas às vezes não têm muita criatividade e até tem, mas não está, né, preocupado porque se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não é que ela não tenha criatividade, é porque ela acha que é bacana aquilo lá e ela acha bacana, alguns acham bacana, né? É verdade. E a pandemia, como é que ela afetou assim você como fotógrafo, como profissional? Muitos sentiram bastante, né, esse processo da proibição dos eventos e, enfim, como é que você viu aí e como você passou pela pandemia? A pandemia foi uma coisa muito cruel para todo mundo, né? Cruel em todos os aspectos, né? É verdade. Profissionalmente, né, muitos profissionais pararam, né? Muitos profissionais entraram numa situação financeira de falência total. Verdade. E os que trabalhavam com evento, casamento, eu trabalhava com evento, mas o evento não era a minha principal fonte de renda. Então, o pessoal que trabalhava só com eventos pararam, entendeu? Parou geral. Imagina você ficar um ano sem renda nenhuma. Sem nada. Né? E as contas tem que pagar, né? O cara tem que pagar o aluguel, a prestação da casa, a prestação do carro. Imagina aí alguém que tivesse comprado uma câmera nova naquele momento ali, e aí ia ter que pagar como? Não tem. Então, eu não sei nem como essas pessoas, né, conseguiram sobreviver. Como é que elas conseguiram passar? Só um milagre de Deus. Eu passei bem porque, como eu lido com muitos segmentos dentro da área da fotografia, eu vendo a foto para o ambiente, eu vendo a foto para publicidade, né, foto para decoração. Então foi de certa forma tranquilo, porque também teve a Lei Aldir Blanc que ajudou muito os profissionais. Sim, foi. Né? Eu fiz alguns cursos pela Lei Aldir Blanc, ministrei alguns cursos. Né? Então foi tranquilo assim do ponto de vista financeiro, né? Graças a Deus também ninguém da família. Infelizmente perdi alguns amigos bem próximos, né? Chegou a ter a Covid e você? Se tive, não. Eu também sou desse. Se eu tive, eu não sei se. Mas também tive muito cuidado, né? Fui daquelas pessoas que tinham um cuidado extremo, não dava bobeira. Também não dei bobeira não. Vai quem dava então, aí. Não sei se eu tive não. Bom. Então, ninguém sabe. Veio a vacina aí, a gente tá saindo, né? Graças a Deus. Aqui a gente já tá podendo ficar aqui sem máscara. Pois é. Porque fomos vacinados, porque diminuiu, né? E espero que, para os pessimistas dizem que vai demorar ainda um tempo. Eu acredito que não vai demorar mais tanto. É tanto que a diminuição já foi muito grande. A gente passou por eventos festivos aí, não teve um aumento considerável. Então, está estabilizando. Então né? acho que está ao fim, lógico que, né, talvez
ela deixa de ser a pandemia e passa a ser uma endemia. Endemia. E aí é só ter os cuidados devidos, né? E cada um ir seguindo, né? E fazendo sua parte para não, digamos, se prejudicar ou prejudicar os outros, né? Respeitando. Foi o que faltou muito também no Brasil, foi isso, né? O respeito. E uma linha, né? Foi muita gente falando muita coisa e no fim das contas... Era uma coisa nova, muito complicada, porque apesar de tudo, de morrer muita gente, ela não era grave em todos, era grave na minoria, né? Verdade. Porque se fosse, né, uma coisa maior, a carnificina tinha sido uma coisa absurda, né? Com certeza. Porque as pessoas não tinham... Os jovens não estavam preocupados, eles iam para a festa. Estavam nem aí. Entendeu? Até porque no começo... Festas clandestinas, teve muito. No começo eram os idosos que eram prejudicados, né? Que tinham um problema maior, né? E depois começou os jovens. Foi pegando um pouquinho de cada um, né? Cada um que estivesse mais vulnerável, ela foi atacando, atingindo, né? Mas estamos passando. Graças a Deus a gente tá, né, chegando ao final dela, né? Graças a Deus. Canindé, aí... Planos assim para o futuro, além desse projeto aí do que foi agora do Geoparque, né? Que você vai produzir agora um novo material. Tem mais algum plano, algum objetivo, algum alvo aí já traçado para alcançar na sua carreira? Na verdade, o Geoparque está fazendo a proposta, né? As pessoas envolvidas diretamente com o Geoparque é o professor Janaína, que é uma das responsáveis lá, e o professor... esqueci o nome. Marcos, você tinha falado? Professor Marcos. É porque a memória da uma pessoa, você falou aqui rapidamente. Uma pessoa muito especial, muito dedicada, né? Eles mereceram, né? E eles fizeram tudo para esse Geoparque chegar a esse momento, mas não está certo porque é uma proposta que eu vou levar para o Sebrae. Estou entendendo. Talvez se o Sebrae não conseguir, eu acho que consegue, porque eles tinham maior interesse. A gente tem o governo aí também para apresentar, né? Tem várias propostas para empresas grandes que a gente está tentando fazer agora, mais trabalhar com documentários mesmo de vídeo, fazendo documentários. E continua produzindo, a gente tem um site de notícias que a gente produz lá para ele, é tipo um blog, com informações. A diferença do meu blog é que a notícia só chega lá se eu estiver presente. Se eu não estiver presente, a notícia não entra. Então lá não tem fake news de forma nenhuma, porque quando tem alguma coisa é foto e eu estou presente. Verdade. A gente está também trabalhando... Aí tem o banco de imagens, que é um banco de imagens de fotos para vender, que é o maior acervo de fotografias do RN na internet. Lá tem festa, tem lugares, tem todo o Rio Grande do Norte, lá nesse banco de imagens, para venda de fotos para as mais diversas finalidades. E o nosso YouTube, que a gente está... Tanto... O conteúdo do YouTube, tanto é de trabalho autoral, como do cliente que a gente produz, a gente faz também lá para o nosso YouTube, que aos pouquinho está crescendo. O YouTube é uma coisa mais recente, que a gente começou por causa dos vídeos, mas é um dos espaços que eu pretendo me dedicar bastante, pela questão dessa nova área de atuação, que é o vídeo. Eu tenho muita vontade de trabalhar com isso e estou curtindo também bastante, né? Vai dar certo, com certeza. Já deu certo. Então é isso, e continuar, né, estudando, né, me dedicando, e, né, o futuro a gente vai, eu acredito, né, não só por acreditar, mas pelo esforço que a gente faz, que será promissor. Canindé, e o Canindé é família, né? Vamos assim, pai, irmão, filho. Como é que é o Canindé nesse âmbito familiar? É suspeito. Pai de quantos filhos? É suspeito, né? Eu casei pela segunda vez há 15 anos, tenho 2 filhas, uma adotada de 8 anos, Ana Paula, e Ana Laura, né, que veio depois. As Anas. Com 3 anos. E tem 2 filhos maravilhosos também, que é Tiago e Renato. Tiago é do primeiro casamento, e tem Renato, um é funcionário público da UFRN, e Renato trabalha na área de tecnologia, trabalha com uma empresa que produz aplicativos, é uma área bacana, e tenho 2 netos, que cada um com 20 anos, outro com 4 anos, outro com 1 ano e pouco. E já estão tirando foto já eles? Não, Renato até começou, mas Renato aí partiram para outras áreas. E
Assim, graças a Deus, né, a família tá bem. E é isso. Graças a Deus. E apesar da idade, né? Eu tenho 62 anos, mas assim, eu tenho a disposição que... Parece um garoto que a gente tá vendo aí pelas câmeras, tá vendo como dá ainda pra jogar na seleção ainda. Não, a gente tá... Eu acho que eu não me sinto com essa idade. Eu trabalho muito. Hoje até que eu dormia 4 horas, né, por noite. Hoje eu já durmo 6, algumas vezes 7 horas, mas é raro. Mas o meu organismo é assim, né, e não tenho... Eu pedalo, né, não tenho indisposição, né, eu estou sempre empolgado com o que faço. Estou precisando pedalar. E nosso amigo, deixa quieto, ele não está aparecendo nas câmeras, a gente não vai entregar não, deixa quieto. O que acontece eu me sinto, na verdade, como se estivesse começando, né? Sim. Então eu não, cara, vou me aposentar agora porque estou com essa idade. Eu aposentado nada, enquanto eu puder fotografar, eu estou fotografando. Eu tenho essa concepção pra minha vida, né? Assim, eu penso muito nisso. Vejo como Rapaz, eu não quero parar quando eu tenho uns 60, 70 anos, ficar com a perna cruzada, não. Eu quero estar fazendo alguma coisa. Na verdade, eu não trabalho, né? As pessoas pagam pra me divertir. É verdade, por esse lado é verdade. Faz sentido. Porque eu vou parar, né? Porque eu ia perguntar até isso a vocês. Digamos que você não se divertisse, ou que você não trabalhasse como fotógrafo, que é uma paixão que você tem, que você faz por amor, por gosto, por prazer. Se você não fosse fotógrafo, você tem ideia do que você conseguiu, o que você trabalharia, do que você seria? Uma área artística. Jamais eu trabalhei, nunca trabalhei. O tempo que eu fiquei mais meu pai inclusive me chamava de preguiçoso, porque eu não conseguia ficar muito tempo no emprego. Eu ficava pouco tempo no emprego. E o período que eu fiquei, maior tempo período, fui fuzileiro naval, né? Fiquei quase 8 anos no fuzileiro, né? Uma parte eu servi no Rio, aí eu cursei, era cabo fuzileiro naval, mas era disciplinado. Eu tinha um conceito dos melhores lá no fuzileiro, mas não era coisa que eu gostava. E meu pai ele faleceu eu pedi demissão, eu pedi baixa, né? E ele não sabia, ele achava que a Marinha tinha me dado baixa, né? Porque aí ele me chama de preguiçoso, né? Mas era porque, quando eu fui ser fuzileiro, eu fui pela necessidade de sobrevivência. Mas eu cheguei a um ponto que eu disse, não, isso aqui não é minha área, eu vou continuar na minha fotografia, que é muito melhor. Lá eu atuava também como fotógrafo. Dentro do fuzileiro. Mas chegou uma hora que eu digo, não, eu vou partir para outra porque não dá certo e na verdade eu seria, né, como você já falei, repetindo, eu seria uma área artística, música. Eu talvez seria um músico se eu tivesse tido alguma... Como a fotografia ela aconteceu comigo num incidente, foi um incidente, né, de conhecer o Fred e entregar fotos. Aí veio a oportunidade de enveredar, embora eu passei 10 anos, mais ou menos uma década, né, fazendo aquela fotografia buscando o caminho, né? Era na periferia, não fazendo aquela coisa que eu queria fazer como eu faço hoje. E com certeza eu desenhava, gostava de desenhar, talvez fosse um desenhista, eu tivesse encontrado o caminho, né? Quase um Leonardo DiCaprio no Titanic. Titanic, né? Desenhando as meninas. Então, bom, aí... Mas essa seria uma área. Eu acho que a mais provável seria músico ou um pintor, um desenhista. Interessante, mas sempre ligado a essa parte artística. Criativa, né? Criativa, né? Verdade. Mas assim, a fotografia, você se arrepende de ter andado por esse caminho? Dá pra viver da fotografia, Candé? Olha, não, a fotografia foi tudo. Eu acho que eu entrei na área certa. Ganha muito dinheiro, isso não importa. Não importa, sabe? Um profissional... Você falou, né? Tem serviço que você faria até de graça, né? Um profissional, então, prazer um profissional que vai para uma área de atuação pensando só em dinheiro, ele nunca vai ser feliz na vida. Nunca. Entendeu? E a questão também é de que você saber administrar, porque uma pessoa que não consegue viver com salário mínimo, ela não consegue também viver com 1 milhão. É você se adaptar àquela situação. Aquela realidade. Então, dinheiro traz felicidade? Traz, mas depende muito mais de você do que do dinheiro.
né? Se você pensar que é só o dinheiro que vai trazer felicidade, não é somente o dinheiro, né? É o dinheiro e suas atitudes, suas posições. Então não busquem de forma nenhuma uma profissão só para ganhar dinheiro. Busque uma profissão para ser feliz, porque você vai viver a vida toda feliz. E com certeza, se você faz algo que gosta, né? E você se dedica, né? E gostando não tem como não se dedicar, né? Você com certeza vai ter sucesso e vai viver bem. Vai viver bem se você souber administrar aquilo que você ganha, independente de você ganhar muito ou ganhar pouco, né? Uma das fotografias que eu mais gosto, assim, suas, acho que por essa minha ligação, esse gosto pelo futebol, eu gosto muito uma foto que você tirou aérea do Machadão, né? Aquela antiga, né? Do que era Castelão, né? Que chamava. Eu fazia foto aérea, logicamente. Muito bonita aquela foto. Mas na construção da arena, eu fui contratado para, pelo menos uma vez por mês, eu fazia um voo de avião ou de helicóptero. Então eu acompanhei desde a derrubada. Sim, porque teve a demolição, né? Até a inauguração, a gente fotografou acompanhou tudo isso. Então eu tenho inclusive um livro, tenho 5 livros, que a gente não falou, né? Eu tenho 5 livros. O último livro que a gente lançou, ele mostra todo o nosso litoral do Rio Grande do Norte. É um livro capa dura, bilíngue. E a gente tem o da Copa, que a gente lançou, que nem pode chamar, que eu ia chamar era Natal 2014, mas o 2014 não podia usar, que era uma marca da FIFA e é proibido. Eu coloquei o nome Natal em fotos, mas ele é um livro capa dura, bilíngue, e ele mostra mais ou menos 25% toda essa história da arena, onde mostra desde a derrubada do Machadão, uma historiazinha. A gente consegue esses livros, o pessoal que quiser comprar, né? Comigo. Com você, diretamente com você ou livraria? Não, hoje não tem livraria, só comigo, né? Só com você. Nas redes sociais, eu mando pelo correio. Só jogar Canindé Soares no Instagram que você acha o homem. E a gente, inclusive tem os contatos lá no Instagram, tem o contato. E esse da Arena mostra, esse da história da Copa, ele mostra vários pontos importantes do Rio Grande do Norte, como Pico Cabugi, Lajeado Solidário. Vou deixar o link do perfil dele na descrição aqui do vídeo, né? Aí a galera já acessa, já. Então é isso. Muito importante. Interessante demais essa tua história, cara, porque pode parecer... como você disse, né? Às vezes você fica se imaginando, será que meu serviço, meu trabalho, meu serviço é tão importante assim, é tão impactante assim? Porque assim, é um ícone vivo, né? Você tá vivo ainda. É verdade. E quando se fala esse nome, Canindé Soares, em relação à fotografia, né? Ou às vezes nem precisa falar fotografia. Quando fala Canindé Soares, todo mundo já de uma boca a outra, todo mundo já entende que é sobre fotografia. Mas eu não vejo essa, né? Eu fico, né? É como que eu fosse conhecido lá na minha rua. É assim mesmo. Mas não... A proporção é essa. E assim, eu fico muito feliz quando as pessoas falam, pô, Canindé, mas é simples. Inclusive, quando a doutora Silvana Kelly estava estudando, fazendo esse estudo do doutorado dela, a gente veio se conhecer 2 anos depois que ela me estudava. Entendeu? Porque ela tinha medo de quando chegasse a mim eu não fosse aceitar, né? Entendeu? Aí quando a gente se conheceu, né, me procurou, ela fez um contato pelo Facebook, fez outra pessoa conversar comigo, e quando a gente se encontrou, ela disse, caramba, eu não imaginava que eu fosse uma pessoa tão simples. É verdade, eu ia dizer isso também, não porque você está dizendo, porque assim, foi essa impressão. Quando eu tive o primeiro contato com você, né, eu fui lá no Instagram, aí encontrei o WhatsApp no link do Instagram e mandei a mensagem. Eu disse, se esse rapaz for daquele jeito que quando o cara é famoso, não dá nem atenção. Aí eu fiquei logo com aquele medo, né? Vixe, tomara que ele entenda. Aí eu falei no WhatsApp, você respondeu de boa, tá aqui presente, veio, confirmou. E estar presente, fico muito feliz demais de ter você aqui e realmente reconheço. Só não deu certo à noite, né? Só não deu certo à noite. Não, porque assim, os dias que eu tenho tempo na semana, mas aí no sábado deu certo pra gente encaixar pros dois, que bom, ficou bom demais. Aí assim, eu fico realmente admirado, né, da sua humildade, o tamanho que você já é como profissional, né? Vamos, né? Porque eu acho que não existe ser humano maior do que ninguém, né? Todos somos iguais, mas como profissional, sim, existem os maiores. E você é um dos que estão lá em cima, né? Maiores. Mas né? a gente não pode se achar melhor do que ninguém. E uma simplicidade, uma humildade, a gente fica à vontade, né? De conversar, de tocar no assunto, enfim.
É muito bom ter você e a sua existência e poder registrar isso aqui dentro das nossas câmeras do nosso podcast, porque aí fica pra história. Mas a gente vai ter tempo ainda pra conversar, porque eu quero viver 100 anos, viu? A gente vai ter o Canindé Soares 2, né? Na volta, né? O retorno. Quem sabe até num documentário, né? Que a gente possa produzir aí, né? Vamos estar na linha dos vídeos agora, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta sobre toda a tua trajetória, toda a tua carreira. Se você consegue apontar assim o melhor momento da tua carreira, assim, aquele momento que você se sentiu assim, poxa, foi mágico, seja um trabalho, seja um pico, um top, para que você se sente bem em lembrar, você fica assim em êxtase em lembrar desse momento. E o momento mais triste de tua carreira, aquele momento que você, quando se lembra, dá aquele aperto no peito, você fica, rapaz, que momento chato, mas eu passei, estou aqui. Consegue dizer pra gente aí quais são esses dois? Rapaz, o top e o fundo? Na verdade, a minha vida foi de momentos bacanas, né? Sempre momentos bacanas, foram muitos, sempre acontecendo, né? Tudo que eu faço é com entusiasmo, então tô naquele, sempre vibrando, né? Empolgado, né? Principalmente nos últimos tempos, na última década, digamos assim, que a gente está fazendo o que a gente gosta o tempo todo. Então a empolgação é muito grande. Então não tem um momento maior que outro. Talvez uma cobertura de helicóptero, como eu fiz o Carnaval de Macau, como eu fiz a Arena das Dunas. Então você está no helicóptero fotografando, né? O Canindé Soares, que nasceu naquela casinha do sítio lá em São Bento, né? Que quem nasce num lugar desse às vezes acha que não tem oportunidade. De lá não vai sair, né? Imagina, né? Mas sai, sim. Mas sai, só querer. Então a gente saiu, né? De repente está no helicóptero, né? Fotografando ali com toda a autonomia de fazer aquilo. Você está no navio da Marinha, ser convidado pela Marinha para fazer uma viagem dessa de 10 dias, para embarcar no navio onde a Marinha está recebendo. Então são assim inúmeros. Se eu for começar a citar aqui, vai ser números. Ruim? Não sei, não sei se tem momento ruim não, sabe? Eu não pelo menos não tenho uma coisa que eu consiga lembrar que foi tão ruim, né? Assim, pessoalmente, a partida da minha mãe, do meu pai, então isso é muito triste, da minha sobrinha, que eu até emociono, sabe? Rapaz. Desculpa aí. Tudo bem, sem problema. Porque sentimento, a gente dá sentimento vem. Vem, mas verdade. Tirando isso, cara, é só um momento assim de agradecimento. Já compor aqui. Tudo bem. Ela faleceu recente, foi? Não, faz quanto tempo, então? Afogada. É uma piscina. Perdeu um amigo a gente. Foi. Mas o momento, né, de agradecimento, a gente passa na pandemia dessa, né? Estamos aqui vivo, né? A família, né, conseguir passar, né? Com tanta gente, amigos próximos, assim, gente, fotógrafos, jornalistas. Amigo meu que entrevistava, Pinto Júnior, você conheceu? Sim. Pinto Júnior, meu amigo que tem inúmeras entrevistas. Toda a TV que ele passava, ele tem uma estrutura de comunicação lá que a esposa mantém, e toda hora ele tá. São inúmeras entrevistas, sabe? Então, uma pessoa muito próxima, amigo, quase da família, né? Mas eu não tenho, assim, tirando isso, é só felicidade em todos os sentidos. E cada dia crescendo, cada dia conseguindo mais espaço, reconhecimento, né? É tanto que eu acabei de falar de duas situações. Tanto que ao parque, quando o professor Marcos fala e diz, pô, Canindé, se você vai fazer melhor do que esse, meu amigo, entendeu? Porque foi muito sucesso. Quando eu recebo de uma empresa nacional um feedback dizendo que o meu material foi melhor do que os outros colegas, eu acho que eu não deveria estar falando isso aqui, mas é fato, né? É fato. Para exemplificar, mas como eu fico muito feliz com isso, né? Porque eu fiz com muito afinco, um trabalho que era para fazer 10 dias, eu fiz em 5. E eu deixei muito claro o tempo todo, dizendo, olha, não tem condições de fazer. E assim, a gente pegou um tempo muito ruim, muito tempo muito nublado, entendeu? A gente foi pro Ceará, e lá no Ceará foram 3 dias, foram 5 dias. Eu fui de carro, né, 10 horas de viagem até o lugar lá, né? Então foi um dia todo. Fiquei 3 dias lá, um material que era 6 dias no mínimo.
Pra poder ter Então, uma bagagem, né? Então, não tem um momento assim específico, são muitos momentos, né? Quando você não tem preço, essa questão de você receber do cliente um retorno desse. É verdade. Entendeu? Para o profissional que zela pelo que faz e quer fazer cada vez melhor, então isso aí tem um prêmio. É o prêmio maior, é verdade. E falar em prêmio, eu não participo muito de concursos, não, por questão de tempo, sempre passo batida, às vezes eu até separo as fotos para participar no concurso. Ganhei, acho que em toda a minha trajetória, acho que uns 12 concursos. Ganhei até Fiagem para Fernando Noronha num concurso que eu ganhei. Mas não são coisas muito, assim, de extrema importância, mas tem um que eu me orgulho muito, que é o Prêmio Abril de Jornalismo, é o Oscar do jornalismo brasileiro, que ganhei da Editora Abril. A gente recebeu uma estatuetazinha, tipo uma árvore, que era o símbolo da Editora Abril. E esse prêmio para mim foi uma coisa muito bacana. Então, dentro de toda essa... Editora Abril tem nela aí, tem a Veja, tem... tem um complexo. Tinha a Placar antigamente. Era tudo da Abril. Eu trabalhei para Caras um tempo também com Orlando Brito, trabalhar com o nome, né, dessa magnitude. Hoje tem um grande amigo que é um dos maiores fotógrafos do mundo, que a gente se fala semanalmente, ele me liga, eu ligo para ele, já veio aqui, eu já fui lá no Rio, me encontrei com ele, que é Evandro Teixeira, está na Enciclopédia Britânica de Fotografia como um dos maiores lojas do mundo, fotografou todos os acontecimentos do mundo nos últimos 50 anos, entendeu? Evandro acho que tem uns 87 anos, mas ele não larga a câmera. E o dedinho. Não larga, tanto ele como o Brito. E assim, são uns caras que eu me espelhei muito, porque eu achava que fotografava muito, mas ele não. Eu ainda estou sem a câmera, talvez pelo fato de estar com o celular aqui. Sim, sim. Mas ele não sentava em lugar nenhum, sentava com a câmera não. A gente ia para uma praia, quando eles vinham para cá, a câmera era o copo de cerveja de um lado e a câmera do outro. Porque qualquer coisa ele já tá... Não, era fotografando o tempo todo. Quer dizer, uns caras, um monstro sagrado da fotografia, fazendo, mas quem sou eu para não fazer? Né? Então, o cara que só pega na câmera quando ele é contratado para fotografar o casamento, aí esse cara não pode reclamar se amanhã ele não conquistou, né, espaço. Isso é verdade. É a mais pura verdade. No final nós vamos tirar uma foto aqui. Só não sei se vai ser com a câmera do Canindé, vai ser com uma das nossas aqui. Mas rapaz, a tua história é interessante demais, por isso que a gente queria trazer você aqui para contar. Porque assim, o nosso objetivo enquanto podcast, alguns podcasts que existem no momento e no mercado, é aquela coisa do bate-papo, de soltar ali uma bravata, uma frase de efeito porque falou no meu podcast e pronto, vai viralizar aquele pedacinho do meu podcast. Minha vontade aqui é essa, é contar histórias reais, contar a história do nosso convidado, para que ele fique registrado. E para inspirar também outras pessoas. Inspirar outras pessoas, exatamente. Porque quem acompanha a história toda vai perceber, caramba, que legal essa história dele. Ele saiu de uma cidadezinha, foi para a capital, é quem é hoje, né? Então assim, dá aquela inspiração, né? Então eu quero muito poder fazer essa minha passagem nesse projeto com esse intuito, contar boas histórias, contar a trajetória, né, de pessoas como você, Canindé, que abrilhantam aqui o nosso estado do Rio Grande do Norte, nos enchem de orgulho, com certeza. A gente fica muito feliz de ter você aqui, ser um norte rio-grandense, um irmão nosso, né, do nosso quintal, né, vamos dizer assim. A gente fica muito feliz e orgulhoso, viu? Tem umas coisas bacanas que eu lembrei agora. Eu não me enveredo muito essa área de política. Os políticos todos são conhecidos, uns próximos, outros menos, mas todos me respeitam porque eu não tenho, pelo menos não deixo exposto a essa questão de partidária. Eu trato como um amigo ou como cliente, ou seja de qual partido for, então não tem essa. Mas registrando aqui uma coisa bacana, que ele foi meu cliente como empresário, eu fiz alguns trabalhos para ele. Mas a gente não tem uma amizade muito próxima, tem, assim como cliente, uma pessoa bacana comigo, né? Como o Fábio Faria, o ministro. Sim. E ele tem lá no gabinete dele, ele comprou uma quantidade de livros para o meu livro, o do Litoral, para presentear as personalidades. Em cada espaço da sala dele tem um livro em cima da mesa meu. Então isso é bacana, né? Porque é um ministro, depende de quem seja, de que partido for. Lógico, é um ministro de Estado, verdade, com
com o trabalho de um fotógrafo lá do estado, ele mostrando, esse trabalho deve ter alguma importância, né? Tem importância. Entendeu? Os governadores que passaram por aí, Robson, Rosalba, a governadora Fátima, elas têm presenteado as autoridades que vêm aqui com o meu livro. Muito entendeu? Bom. Eu vou me presentear com esse livro, já. Então, são coisas bacanas que acontecem na minha vida, né? Então, mais uma vez falando, aquele fotógrafo que veio daquela casinha de sítio, hoje ocupa um espaço onde as autoridades do Brasil, né, reconhecem o trabalho dele. Então isso me enche de orgulho, de alegria, de muita felicidade. O orgulho é nosso, né? E a minha última pergunta é: qual é o sonho que você ainda não realizou e que pretende realizar? Sonho do Canindé, menino do Canindé, rapaz ou do Canindé, homem profissional? Tem mais o que ter sonho depois de tudo isso? Tem, mas tem. Não, a gente... Deve ter alguma coisinha aí que você quer realizar. Veja bem, eu tô realizado, né? Sim, eu tô realizado. Graças a Deus. Extremamente realizado. O momento é mais de agradecer e saber... Pelo trabalho que a gente desenvolve, pela dedicação, que vem muita coisa melhor. Não sei o que vai acontecer, nem estou almejando isso porque eu sou feliz, mais do que feliz. Então não tem essa coisa, eu quero mais o quê? Eu quero mais isso, né? Entendeu? Eu sei que vai vir, sei que vai vir porque eu estou trabalhando, mas a minha meta maior é estar produzindo cada vez mais e assim, produzindo coisas bacanas. Esse não é nem um sonho, é uma não sei como... Meta, uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Está sempre produzindo cada vez mais. E quando, né, repetindo aqui, quando você se comporta dessa maneira, né, com certeza vem coisas boas. Não tem como não vir, né? Na verdade, você não precisa nem buscar outras coisas que elas vêm naturalmente. Né? Você hoje faz parte de um dos meus sonhos, né? Que eu, graças a Deus, estou realizando, é ter meu próprio estúdio, né? De ter as condições de receber uma pessoa aqui. Ainda falta algumas coisinhas, como a gente estava comentando em off, mas tipo, é um sonho realizado isso aqui. Eu acho que, né? Certeza. Não é do dia para a noite que você chega nisso aqui. Não. É aos poucos. Tá pequenininho ainda, se puder ser maior, melhor. Mas o que Deus me deu até agora foi esse. Eu tenho que ser muito feliz de estar aqui. Eu entendo muito bem o que você coloca, porque realmente é isso. A gente tem que fazer com amor, com carinho, e que uma hora as coisas vão chegando, vão se encaixando, né? Vai dando certo, né? Exatamente. Pois, Canindé, só tenho a agradecer a tua presença aqui. Obrigado mesmo, viu? Por ter vindo aqui, ter participado do nosso podcast, abrilhantado a nossa história, nosso 10º podcast. Olha, você é uma nota 10, viu? Que bacana, que bacana. É o Canindé nota 10. Obrigado, viu? Coração mesmo. Eu que agradeço. E joga nessa câmera aqui, por gentileza, pra gente fazer o encerramento. A você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, viu, pela sua companhia, obrigado por ter assistido o nosso podcast até agora, até aqui. Confira os outros podcasts que temos aqui disponíveis, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe as nossas histórias que vão vir muito mais por aí, se Deus permitir, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!